Oi, gente linda! Esse é o meu primeiro vídeo aqui no YouTube. Eu tenho gravado alguns vídeos lá no Instagram, só que o Instagram ele só me dá 3 minutos para eu falar com vocês sobre coisas que eu vivencio aqui em Portugal. E como vocês sabem, o meu perfil é sobre imigração. Eu sou uma imigrante aqui em Portugal e eu quero mostrar para vocês e falar algumas experiências que eu tenho aqui. Só que 3 minutos é pouquíssimo para mim. Então, agora que eu já tenho um repertório maior, eu quero falar mais pra vocês. Então, esse é meu primeiro vídeo. Não vou prometer outros vídeos tão logo, porque vocês sabem que a minha vida não é tão tranquila assim. Eu tenho 2 filhos pequenos e tem muita coisa acontecendo na minha vida que eu vou contar pra vocês mais pra frente, mas enfim. Se você quer saber alguma coisa aqui sobre imigração, me acompanha. Por quê? A minha ideia era fazer um e-book com algumas videoaulas pra vocês sobre as experiências que eu passo aqui em Portugal e o que você precisa saber pra chegar aqui em Portugal preparado, porque eu aprendi muita coisa sozinha, gente. Eu aprendi a matricular meus filhos na escola sozinha, porque não é... Tem muitas e muitas coisas que são nada a ver com o Brasil, entendeu? Então a gente vem com o molde lá do Brasil, pensando assim, eu vou fazer as coisas lá igual eu faço no Brasil, mas não é nada parecido. O atendimento é totalmente diferente, a forma de fazer as coisas é totalmente diferente. Então eu fiz um e-book, ia gravar alguns vídeos e vender esse produto pra vocês. Mas, o que aconteceu? Portugal começou a vetar a entrada de imigrantes aqui em Portugal, então já não tem mais opção de vir com visto de procura de trabalho. Trabalhos, por exemplo, como pedreiro, como trabalhar na limpeza. Então, já não tem mais essas opções. Então, o que eu percebi? Que não vai ter público para comprar esse material. Mas de qualquer forma, eu quero ajudar as pessoas que por algum motivo já estão aqui em Portugal e têm dificuldades em tirar alguns documentos, têm dificuldade em matricular seu filho, porque às vezes você vem com um outro visto qualquer. E você chega aqui e, por exemplo, eu não sei como que eu faço para matricular meu filho na escola, eu não sei como que eu faço para conseguir os livros gratuitos. São coisas básicas que eu aprendi no Marra e eu quero mostrar pra vocês como é que faz, eu quero ajudar muita gente dessa forma. Então eu não vou vender esse material, eu vou gravar os vídeos aqui no YouTube e vou postar aqui pra vocês, tá? Mas eu não vou prometer nada, eu vou ir gravando e vou postando, porque a demanda aqui na minha casa é muito grande. E a primeira dica que eu quero dar pra vocês como imigrante, morando aqui há 3 anos em Portugal, é fortaleça a sua fé. Por que eu falo isso? Você vai sair do Brasil e você vai sair de perto de todos os seus familiares. Vai sair de perto da sua melhor amiga, vai sair de perto das pessoas que você conhece a vida toda. E não é fácil. Não é fácil porque você chega aqui e tudo é novidade, tudo é maravilhoso e você pensa, meu Deus, eu vou construir minha vida lá e vai dar tudo certo, não sei o quê. E acontecem coisas pelo caminho, muitas coisas pelo caminho. E se você não estiver firmado na palavra de Deus, se você não estiver firmado em Jesus, você vai abandonar tudo, você vai desistir, você vai voltar do lugar de onde você veio. Eu falo por mim, gente, passei por situações aqui em Portugal que eu jamais imaginaria passar lá no Brasil. E se eu não tivesse com Deus, talvez eu não teria prosseguido, talvez eu teria desistido de tudo que eu tenho pra viver aqui, sabe? E eu me fortaleci em Jesus. Eu já era cristã quando eu vim pra cá. Eu me converti em 2017 e foi o mesmo ano que eu casei. E de lá pra cá, eu nunca deixei de acreditar que Jesus é meu Salvador e nunca deixei de orar e pedir tudo pra Ele. Mas quando eu cheguei aqui, eu me vi numa situação que só tinha Jesus. Eu não podia contar com a minha família lá do Brasil, eu não podia contar com ninguém, nem com amiga, nem com nada. Então eu me fortaleci em Jesus. E por que eu falo isso pra vocês? Porque às vezes você vai enfrentar alguma situação aqui em Portugal. Por exemplo, uma das mais difíceis, acredito eu, é a xenofobia. Você chega num lugar com a expectativa lá em cima, achando que vai dar tudo certo, vai ficar tudo bem, e as pessoas te receberem mal. E as pessoas olharem pra você e falar, volta pra tua terra. Você passando por momentos assim de trabalhar várias horas por dia, cansada, e você chegar no teu trabalho e as pessoas não te receberem bem. Por quê? Se tem uma coisa que eu sinto falta do Brasil, pouquíssimas coisas eu sinto falta do Brasil, mas uma delas é o ambiente de trabalho. Eu sempre trabalhei em lugares em que as pessoas eram maravilhosas. Deus sempre apresentou pessoas de caráter na minha vida. E eu sempre pude falar e sair dos lugares de portas abertas e conhecer pessoas incríveis. E só que eu cheguei aqui e encontrei um ambiente totalmente tóxico. Um ambiente em que as pessoas não querem te ajudar. Muitas delas só querem puxar o seu tapete.
E é muito cansativo viver dessa forma, porque você já tá num país diferente, você já tá vivendo um ambiente novo, já tá tentando se acostumar com a novidade, e você ainda se depara com um ambiente de trabalho tóxico. E a gente bem sabe que passa mais tempo no trabalho do que em casa. Então, meu conselho é se fortalecer em Jesus. E a palavra de Deus diz, lá em Mateus 16, 24, se alguém quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então Jesus fala assim, venha com todos os seus problemas, porque o que é a cruz, gente? A cruz são os seus problemas, os seus traumas de infância, as suas dores, as suas feridas, é tudo isso. E Deus fala, e Jesus fala, tome a sua cruz e siga-me. Ele não promete nada pra você, ele não chega pra você e fala assim, olha, você só pode vir até mim quando você deixar de beber, quando você deixar de se prostituir, quando você deixar de contar mentira e quando você deixar de ser invejoso e falso. Você só pode vir até mim depois que isso acontecer. Não é isso que Jesus fala pra você. Jesus fala, tome a sua cruz e siga-me. Venha com todos os seus problemas, venha com todas as suas dificuldades, venha com todas essas dores, essas feridas aí que você carrega e me siga. Me segue. E seguir seria o quê? Seguir é conhecer e escutar. Quando você conhece um amigo, você segue ele. Por exemplo, você conhece uma pessoa e essa pessoa joga futebol. Automaticamente, você já começa a ter os mesmos gostos que ela. Você começa a conhecer a pessoa e seguir ela, a conhecer os hábitos dela, a forma como ela é, o caráter dela e tudo. Então, era isso que Jesus esperava dos discípulos. Ele pediu para que eles seguissem ele da maneira que eles estavam. Venha do jeito que você tiver. Ele foi até Simão Pedro, até o irmão dele, o André, chegou para eles, eles estavam num barco pescando, e Jesus falou para eles, siga-me. Jesus não chegou assim para eles e falou, olha, é o seguinte, se vocês me seguirem, vocês vão ter sucesso, vão ter dinheiro, vão ter fama, vão ter tudo que vocês quiserem. Não foi isso que Jesus fez. Jesus falou, siga-me, e não prometeu nada para eles. Não prometeu dinheiro, não prometeu fama, não prometeu nada. E eles simplesmente deixaram tudo que eles tinham e seguiram a Jesus. Então é isso. Eu, por muitos anos, vivi achando que eu tinha que ser perfeita para seguir Jesus. Que eu não podia mentir, que eu não podia ir pra festa, que eu não podia fazer nada. Entendeu? Pensei assim, primeiro eu tenho que me ajeitar na minha vida. Eu tenho que parar de ser esse tipo de pessoa que eu sou. Mudar totalmente. Vestir saia, cabelo longo e ir pra igreja. Era isso que eu pensava, gente. E, pasmem, eu fui pra Jesus de um jeito horrível. Eu era uma pessoa horrível. Eu mentia, eu falava... Sabe assim... A minha vida era toda bagunçada quando eu fui pra Jesus. E depois que eu comecei a seguir Jesus, tudo foi se transformando. Então, às vezes você pensa, eu sou imigrante, vim lá do Brasil, tudo errado. Cheguei aqui, tô sofrendo um monte, tô tendo muitas dificuldades. Nada tá dando certo pra mim, mas pra que eu vou pra Jesus? Olha o jeito que eu tô, olha como tá a minha vida. O que eu vou fazer? O que Jesus vai fazer comigo? Não se preocupe com isso, pode deixar que ele se preocupa, tá? A única coisa que ele pede é siga-me. Então, se você está passando por alguma dificuldade, está com algum problema e precisa de alguém, vai atrás de Jesus. Vai procurar uma igreja mais próxima de onde você mora. Vai procurar uma comunidade que te ajude, porque tem muitas igrejas em células que eles ajudam muita gente. Esse de estar junto, sabe? De você poder chegar numa roda de pessoas e poder falar das suas dificuldades, falar do que você está passando, falar das suas dores como imigrante, falar assim, gente, eu não tô feliz aqui, entendeu? Porque sim, no primeiro ano você não vai estar pleno e super feliz. No primeiro ano você vai passar muitas dificuldades. No primeiro ano você vai pensar e vai se perguntar todos os dias se realmente o que você está fazendo é certo, se é certo você estar nesse país. Você vai se perguntar todos os dias. Desfecha a porta, por favor. Então, no primeiro ano, é desse jeito, é muito difícil. Você vai chorar muitas vezes, acredite. Eu falo isso porque eu passei por isso. E eu mesma aqui, estando 3 anos aqui, agora eu achei um lugar, assim, no primeiro ano foi o ano que eu não fui pra igreja. Eu dou esse conselho porque eu não fiz, gente. E teria mudado tudo pra mim se eu tivesse feito isso. Eu não fui pra igreja no primeiro ano, porque eu estava me estabelecendo ainda, tentando entender o que estava acontecendo comigo, com a minha vida. Mas eu acredito que se eu estivesse dentro da igreja, sendo acompanhada por alguém, numa célula, isso teria mudado tudo pra mim, entendeu? Claro, eu não deixei de ser cristã, eu não deixei de acreditar em Cristo, eu li a Bíblia sempre, eu tava sempre falando com Jesus, mas eu teria me fortalecido mais se eu tivesse frequentado uma igreja, se eu tivesse
mostrado a minha ferida, talvez a cicatriz teria formado antes, sabe? Foi um processo longo pra mim. Eu não vou contar essa história pra vocês agora, mas no futuro, quem sabe, eu vou perguntar pra Deus primeiro se eu devo falar isso aqui. Mas no futuro, quem sabe, eu conto pra vocês o que aconteceu no meu primeiro ano aqui como imigrante. E talvez você fique de boca aberta. Mas enfim, né? Tudo é testemunho. Eu acredito que Deus quer que eu chegue nesse nível de falar sobre isso, para que outras mulheres sejam curadas nisso, outros imigrantes sejam curados nisso também. Porque não é fácil, não é mamão com açúcar você sair do seu país e chegar aqui, você chega sozinho, você chega cansado. E uma coisa que eu tenho pra falar pra vocês, se você vem com o seu marido ou com a sua esposa, se fortaleçam vocês dois. Vão vocês dois atrás de uma comunidade, uma igreja pra vocês frequentarem, porque, gente, a estatística diz que muitas das pessoas, eu não sei os números exatos, mas muitas pessoas que vêm como casal se separam no primeiro ou segundo ano de imigrante, de imigração. Se separa, sabe por quê? Gente, a imigração te quebra em pedaços, em pedacinhos, assim. No primeiro ano você fica totalmente quebrado, você fica quebrado financeiramente, emocionalmente, cansado, pensando se você tá fazendo a coisa certa. É muito cansativo. Então, assim, meu conselho de imigrante, primeiro conselho aqui pra vocês, que eu vou dar muitos aqui. Ache uma igreja mais próxima e frequente. Entregue todas as suas dores, seu cansaço, toda a sua tristeza, toda a sua raiva, todo o seu rancor, porque sim, a gente fica muito rancoroso no começo, pra Jesus. Entrega tudo pra Ele que Ele vai resolver, Ele vai te guiar no melhor caminho. E hoje, 3 anos depois, eu posso falar pra você que sim, valeu a pena. Valeu a pena. Persevere. A gente precisa de muito perseverança sendo imigrante. E é isso que eu tinha pra falar pra vocês. Foi um vídeo um pouquinho longo, mas eu prometo pra vocês que eu não vou ser tão extenso assim nos outros vídeos. Mas eu quero mostrar aqui pra vocês a minha realidade como imigrante e tudo que eu já passei até aqui. E se eu puder te ajudar de alguma forma, eu vou fazer isso pra te ajudar. E se você tem alguma dúvida sobre Portugal, tá? E como que eu faço pra fazer isso? Fazer aquela... O que você passou... Alguma dúvida que você tenha, que eu tenha passado, que você esteja passando, que eu possa te ajudar, coloca aqui nos comentários pra mim que eu vou te responder com da melhor forma possível. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até o próximo vídeo. Beijo!